a mais uma formação continuada, né, de CIE Pernambuco. Nosso tema de hoje é como ser criativo e inovador no ambiente de trabalho. Me chamo Estela Rizali, sou pedagoga e sou instrutora do programa de aprendizagem. Nós vamos hoje debater um pouquinho do porquê, né, de ser criativo e inovador, principalmente no ambiente de trabalho. Mas, afinal, o que é, né? O que é criatividade? O que é inovação? Como é que isso está presente no nosso dia a dia? Como é que você pode exercitar esse seu lado criativo, inovador? Já é algo que nasce com a gente, ou algo que pode ser trabalhado? Então, assim, a gente vai estar trabalhando sobre tudo isso agora, nessa pequena aula. E, afinal, o que é, né? Criatividade, ela é a capacidade de criar e inventar. É algo, uma característica do ser humano que faz com que nós possamos melhorar algo que já existe ou simplesmente criar algo novo. E isso vem a partir de uma ideia, que isso é nossa criatividade. A inovação, ela já passa a ser o ato, o efeito de você inovar. Inovar é você trazer algo novo, algo que ainda não existe. E na partir da criatividade, você pode ter essa inovação. Um exemplo, a gente tem as câmeras fotográficas, que anteriormente era algo que foi se melhorando, porém chegou a um certo tempo que ela não estava tendo mais nenhuma evolução. E agora nós temos a Polaroid. Então, assim, cada vez mais as pessoas estão utilizando essa criatividade para ter a inovação, para inovar. E principalmente no mercado de trabalho, é algo que está sendo extremamente requisitado, né? Estão buscando profissionais que sejam criativos, porque problemas a gente tem sempre. Então, eles querem pessoas que tragam as soluções. Então, a criatividade e a inovação, ela nos permite isso. E através desse trabalho, né, da criatividade e inovação, que nós possamos ter melhores resultados e crescer na carreira. Porque qualquer empresa que ela tenha o seu funcionário criativo e inovador, vai fazer de tudo para ter ele presente. Então, vamos lá, né? Vamos passar aqui. Sim, mas para que eu tenho que ser criativo? O que é que isso vai estar influenciando no meu dia a dia? Aí nós podemos conversar o seguinte, que se você já tem um problema, você vai ter que buscar a solução. Então, a gente se pergunta, né, para que você é criativo? Se está tudo bem, não tem o que ser melhorado. E se está tudo ruim, não se tem o que fazer. Mas aí é que nós nos enganamos. Se está tudo bom, a gente pode melhorar. E se está tudo ruim, nós podemos resolver. Então, aí que está a criatividade e a inovação. Nós temos que ser esses seres capazes de estar sempre em evolução, em evoluir criativamente, em inovar. E isso faz com que nós possamos ser o diferencial, seja na empresa, seja na vida pessoal. Então, aqui a gente vai debater esses dois âmbitos. Criatividade para quê? A gente vai debater ela no âmbito pessoal e no empresarial. No âmbito pessoal, nós temos que sair do nosso comodismo, que é isso que vem fazendo com que muitas pessoas achem que seus problemas não têm solução. Mas aí que a gente se engana, pode ter sim. A criatividade, né, ela como estratégia para que nós possamos viver melhor, ter uma qualidade de vida, ela faz com que nós possamos identificar potenciais que nem sabíamos que tínhamos. E isso pode ser através de uma ideia de algo possível, ou também atrás de algo que possamos achar impossível, mas que depois de trabalhado por um certo tempo, nós vemos que pode ser realizado, né? O outro aspecto está relacionado à garantia da nossa empregabilidade, entendendo como fonte de renda, como funcionário profissional, autônomo ou empresário. Ou seja, você pode ser criativo e inovador para você, para uma empresa, em conjunto os dois. Então, tudo isso vai fazer você uma pessoa completa. E fazendo você uma pessoa completa, a sua vida pessoal e, consequentemente, a profissional vão estar alinhadas. Nós vivemos num mundo de mudanças. Constantemente vemos milhões de inovações e aquilo que é novo hoje, amanhã já não é tão novo assim. Então, as ideias não é só você ter uma ideia brilhante, é você construir ao longo de um tempo, é você evoluir. Então, vamos lá para o âmbito profissional. No âmbito profissional, a busca de um diferencial é algo que vem trazendo esse constante debate sobre criatividade, né? O cliente, quando ele chega para uma empresa, ele quer saber o que é que a empresa tem para proporcionar de diferente.
porque aquilo que é comum ele já está acostumado, já sabe como é que funciona. E aí, o que é que você pode trazer de diferente para aquele cliente? Então, você vai buscar o que é que tem de inovador no mercado, o que é que você pode pegar e construir. E isso vem através de exercícios. Muitas pessoas acham que você ser criativo e ser inovador é um dom, que você simplesmente nasce daquele jeito e não tem mais nenhuma forma de você ter isso. Só que a criatividade e inovação ela pode ser através de exercícios. Você pode ir se exercitando, fazendo milhões de ideias. E daí você ter uma ideia muito boa. Porque assim, a gente vê as grandes ideias, né, mundiais, e assim, nada foi de um dia para o outro. Tudo foi questão muito demorada, muito estudo, logo no início. É sempre uma tempestade de ideias para que se tenha algo concreto no final. E assim, a estratégia competitiva do mercado, né? Nós sabemos que todos os dias o mercado está cada vez mais competitivo, ou seja, você tem que trazer inovações e também quebrar paradigmas, as mudanças, os pensamentos, porque você ser criativo e inovador não necessariamente é da criação de um produto, pode ser simplesmente da forma de tratar os seus funcionários, pode ser da forma de você tratar os seus clientes, saber da diversidade que nós encontramos hoje. Então, quando se fala em criatividade e inovação, a gente pensa muito que é você criar algo físico, mas nem sempre é isso. Você ser criativo e inovador passa a ser um novo programa de incentivo aos seus funcionários, ou você, como um jovem aprendiz, um estagiário, você saber como você vai lidar lá naquele ambiente, você trazer sugestões de capacitações, de cursos. Então, tudo isso faz parte da criatividade da inovação. O comportamento, né? É saber como é um todo. E assim, outra coisa que tem muito a ver com o que nós estamos falando, principalmente no âmbito profissional, é a questão da busca por resultados diferentes do passado, né? Como tem no nosso terceiro tópico, porque a gente tem muitas empresas que elas vêm em constante crescimento. Mas para isso acontecer, você tem que ter uma capacitação. Porque se ontem foi bom, muitas pessoas dizem, já que tá bom, a gente não precisa mexer para que a gente só mantenha aquele resultado. Só que o que está bom hoje, amanhã pode não estar. Então, não pode ter esse comodismo. Uma das grandes facetas, né, da criatividade da inovação é ela trazer essa ideia de que você tem que sair do seu comodismo, seja ele bom ou seja ele ruim. Tem que sair de lá, tem que sair daquela cápsula e extravasar, né? Lógico que tudo é questão de tempo, mas tem que ser dado esse primeiro passo, tem que fazer esse diferencial. Aqui eu estou trazendo alguns nomes, né, dos mais criativos e inovadores da história. Eu trouxe inicialmente dois, o Walt Disney e Maurício de Souza. Os dois no mesmo âmbito, né, só que um é aqui brasileiro, que é o Maurício de Souza, que está mais próximo de todos nós. O primeiro, o Walt Disney, ele foi o criador, né, da Disney, que todo mundo conhece, algo conhecido mundialmente, mas que não foi criado de uma hora para outra. Esse mundo de fantasias foi todo um estudo, né? O Walter Elias Disney, que ele é pai dos personagens inesquecíveis, como Mickey e Minnie, Pato Donald, Pateta e tantos outros. Em 1995, ele realizou o grande sonho de inaugurar a Disneylândia, né? Que é aquele belíssimo parque que fica localizado na Califórnia. O Maurício de Souza, ele é daqui, né, brasileiro, ele é considerado o Walt Disney brasileiro, porque ele também fez parte dessa criação de personagens, né, carismáticos, divertidos. Acredito que todo mundo já viu um quadrinho da Turma da Mônica. Então, isso é algo que foi totalmente criativo e inovador. Ninguém nunca tinha visto daquela maneira, né? Histórias em quadrinhos já existem há muito tempo, mas da maneira que ele trouxe, foi totalmente diferente. Então, assim, é você saber o que é que você está fazendo, como você está fazendo e usar inspirações para isso. Temos também Steve Jobs e Bill Gates, né? Não tem como falar de criatividade e inovação sem falar de Steve Jobs e Bill Gates. Steve Jobs, ele é criador da iPhone, da Apple, do iPad. Então, assim, não tem como a gente falar de criatividade sem citar ele, né? Um grande revolucionário norte-americano. E, assim,
um dos produtos de maiores qualidades do mercado veio através dele, né? E também temos Bill Gates, né, que ainda adolescente trabalhou na produção de vários programas de fliperamas e computadores. Ele, junto com o Paul Allen, criou a Microsoft, né, que é conhecido mundialmente. Então, o que seria hoje, né, da internet, do computador, das redes sociais, se não tivessem sido esses dois grandes nomes? Aí aqui eu venho trazer para vocês alguns aspectos importantes sobre a criatividade e inovação nas empresas. O como é que as empresas elas estão preparadas para essa criatividade e inovação. Como é que você pode levar isso para uma empresa? Seja você como funcionário ou seja você como um dono de uma. Porque assim, através de tudo que a gente está vivendo agora em período de pandemia, vimos o quanto as pessoas tiveram que inovar para poder ter o seu emprego, né? Para poder ter alguma renda. Muita gente ficou desempregada e através da criatividade e inovação foi que eles conseguiram ter alguma fonte de renda. Muitas pessoas criaram lojinhas virtuais, criaram alguma marca, fizeram entregas de comida, produtos na porta. Então, assim, foi nada como um perrengue, né? Podemos dizer assim, nada como um perrengue para que a gente possa exercitar a nossa criatividade. A criatividade, basicamente, ela vem através da necessidade. Então, assim, muitas vezes a gente só para tentar modificar aquilo depois que dá algum problema. E que se fosse algo que já tivesse sido pensado anteriormente, poderia ter evitado o problema. Então, o que as empresas buscam é justamente isso, evitar que o problema aconteça. Mas caso ela aconteça, você tem a solução, você trazer ideias para aquilo. Tanto em questões físicas, materiais, como eu já falei anteriormente, como na questão de comportamento. Se uma equipe não está se dando bem, né, já que a gente sabe bastante da importância do trabalho em grupo, mas se a equipe não está se dando bem, o que é que pode ser feito para que aquilo possa melhorar? Então, é aí o momento das colocações, de trazerem ideias para que aquela relação, né, interpessoal ela possa dar certo, porque é necessária. Então, aqui eu trouxe alguns pontos sobre a importância da criatividade e da inovação nas empresas. Aí nós temos, ter criatividade e inovação nas empresas traz uma série de benefícios. E já que as organizações hoje operam em um ambiente global, altamente competitivo, não há dúvida da relevância desses pontos para a empresa prosperar. O segundo ponto traz o seguinte: a criatividade é o que alimenta grandes ideias, desafia o modo de pensar dos seus times e abre portas para novas oportunidades focadas no crescimento de negócios. Temos o terceiro ponto. Empresas que premiam a criatividade mostram o quanto valorizam essa estratégia. Isso inspira todos os colaboradores a seguirem o mesmo caminho. Nós temos o quarto ponto agora. E podemos acompanhar ao longo do tempo que a criatividade e inovação nas empresas sempre foram reconhecidas como um caminho importante e seguro para o sucesso. Estimular ambos traz como resultado o aumento da produtividade no dia a dia de trabalho. Pronto, nós vamos agora para o quinto tópico, né, de hoje. Não importa se estamos falando de desenvolver uma nova estratégia ou uma maneira inovadora de ficar à frente da concorrência. O processo de inovação e a solução criativa de problemas fornece essa importante vantagem competitiva que toda empresa se esforça em alcançar. Ou seja, nesses 5 tópicos, a gente vem trazendo de como é que a empresa ela dá importância referente à criatividade e à inovação. Então, assim, a gente tem que saber que além do seu produto, do seu atendimento, dos diferenciais que você tem que saber expressar isso. Então, assim, se você tem algo, né, uma empresa, uma lojinha, agora como teve esse grande crescimento em lojas virtuais, você tem que saber chamar o seu público. Você vai ter que saber vender, vai ter que saber negociar. Então, tudo isso tem que ter ideias, tem que ter uma ideia de crescimento daquele seu negócio. Então, para isso, você tem que trazer o público para você, para sua empresa. Então, você tem que saber se colocar. Então, ter essas ideias, esses processos de inovação, faz com que o cliente ele se interesse, porque ele vai ver também o seu potencial, né? Vai ver a sua estratégia de você chamar ele próximo. Então, nada como um bom atendimento, né? Um bom comportamento, uma boa ideia, para que você tenha uma clientela fixa. Vamos para a próxima parte. Aqui.
Como estimular e inserir a criatividade e inovação na cultura da empresa? Ou seja, alguma empresa que ela não tem ainda um potencial inovador, criativo, que ainda não dê nenhum estímulo aos seus funcionários. E como é que isso pode começar do zero, né? Como é que a gente pode trazer isso para mais próximos? Aqui tem alguns fatores que são essenciais, não só para estimular, como aplicar nas soluções. A gente tem o primeiro, conhecimento, estudando outras ações, ou seja, se você tem algo a ser melhorado, seja ele algo físico, comportamental, você tem que estudar que ações possam ser possíveis para aquele problema, ou simplesmente de melhoria para algo que já está bom. A segunda é curiosidade, para encontrar caminhos e resoluções únicas. Ou seja, você tem que ser curioso, você tem que investigar, você tem que saber o que é que está acontecendo, você tem que fazer um todo sobre aquilo, para saber como é que você vai poder trabalhar. Você vai poder dar uma nova ideia para aquilo, uma nova roupagem, né? Como possamos falar assim. A terceira é a imaginação, para desenvolver ideias diferenciadas. Você tem que trabalhar a sua imaginação, você tem que trazer os seus pensamentos. Isso aí vai da organização de cada pessoa. Tem muitas pessoas que usam tempestade de ideias, que é simplesmente fazer solturas das primeiras coisas que vêm na mente e, posteriormente, fazer algum link entre elas. E daí ter uma ideia fundamentada. Nós temos o quarto, que é a avaliação das opções, para escolher qual pode trazer os melhores resultados. E foi isso que eu já falei da outra, que está linkada à imaginação. Você tem várias ideias, e daí você vai ver quais são as opções possíveis. Porque também, se a gente tem um problema para agora, a gente não pode ter uma ideia que seja mirabolante e que não seja possível de realizar. Então, nós temos que ter metas, objetivos, para que aquilo seja solucionado. Tem que ter um todo. Então, não adianta ter uma utopia, né, algo alavancado, de algo que tem que ser feito ali imediato. Você tem que saber o que é possível daquelas suas ideias. Até a questão de recurso também. Sabemos que, às vezes, as pequenas empresas não têm tanto recurso para algo mirabolante, mas que possivelmente, posteriormente, depois que crescer, que tenha recurso, possa ser que dê certo. Aqui, temos como o processo criativo acontece, né? Aqui a gente tem algumas ideias, eu venho trazendo durante todos esses slides, venho trazendo alguns tópicos que possamos pensar relativamente sobre o assunto, trazer o que é que pode ser melhorado. Então, aqui a gente tem alguns tópicos sobre o processo criativo. Como é que ele acontece, né? Eu trouxe até aqui uma imagenzinha de um cérebro, dele pensando várias coisas ao mesmo tempo e chega uma hora que ele explode. Ou seja, a criação da ideia torna-se essa explosão. Acredito que muitos slides mostram isso, porque é quando você consegue fechar aquilo que você está pensando, né, e transborda, ou seja, você cria. Aí aqui nós temos a primeira, né, o primeiro tópico, que é absorvendo informações. Ou seja, você tem que absorver todo aquele conteúdo, do que é necessário fazer. Então, você absorvendo informações, você vai ter em mãos aquilo que tem que ser feito. Aí nós temos o segundo tópico, que é buscando pontos de conexão. Ou seja, se você tem um problema agora e você precisa ser o criador da inovação, você ter a solução para aquele problema, você vai buscar os pontos de conexão. O que é que já tem relacionado a algo anterior na empresa? Ou algo que já foi pensado para o futuro, mas que ainda não tenha sido lançado? Então, você vai buscar esses pontos de conexão. O terceiro é deixar o inconsciente trabalhar. Como a gente já falou, né, nos outros slides, em relação à sua imaginação. Deixe sua imaginação aflorar, mesmo que naquele momento você acha que está em branco, né, como diz que deu branco, mas aí você deixa seu inconsciente trabalhar, que uma hora vai vir algum pensamento, alguma ideia referente àquilo que você precisa fazer. Aí o quarto, nós temos recebendo insights, ou seja, recebendo o contexto geral daquilo que você está fazendo. Você vai receber um resultado dos seus pensamentos anteriores, ou seja, da absorção de informação, da busca dos pontos de conexão, do inconsciente. Então, quando você receber essa resposta bruta sobre tudo aquilo que você está pensando, você vai ter a ideia fechada e daí você vai ajustar para a sua realidade.
Um exemplo, você tem uma ideia, só que você precisa de um recurso X. Porém, na sua empresa ou você só possui o recurso Y. Então, daí você vai tentar ajustar aquilo que você pensou com aquilo que você tem. Depois que você junta aquilo que você possui com o que você tem e coloca essa ideia em prática, as coisas passam a funcionar. Aqui nós vamos já chegando no final, e aí o que eu venho trazer para vocês é em relação a não ter medo de errar, porque a gente sabe, né, que as grandes ideias, as ideias que mais tiveram êxitos e hoje tem grandes nomes no mercado, ou como aquelas pessoas que eu já citei, elas erraram e erraram muito, né, como o Bill Gates mesmo, ninguém cria a Microsoft de uma hora para outra. É necessário milhões de estudos. Tanto que muitas pessoas, eles acabam sendo reconhecidos já de uma certa idade. Porque daqui que ele comece aquele pensamento e que vá ser fechado, é muito tempo. Dificilmente hoje você vai ter uma ideia, né, de um custo assim exacerbado e você vai conseguir fazer hoje. Então, tudo é uma questão do processo. Então, aqui a gente traz o seguinte: errar faz parte do jogo, faz parte da vida. É errando que aprendemos a fazer certo e melhor. Além de saber o que você quer, você precisa ter conhecimento sobre o assunto. Só assim você terá êxito. Ou você acha que as grandes inovações foram criadas no primeiro protótipo? Não mesmo. Foram várias tentativas de acertos e erros até chegar ao que é hoje. Então, se permita fazer o mesmo. Não se cobre tanto. Você é humano e provavelmente o erro será inevitável. Mas não desista, pois foi de vários erros que saíram ideias grandiosas. Ou seja, é essa mensagem que a gente vem trazer, que você não tem medo de errar, não tem medo de arriscar. Vá pelo seu inconsciente, vá pelas suas ideias. Busque algo inovador sempre, mesmo que esteja tudo bem, como a gente já vem falando isso anteriormente. Então, se arrisque. Nem sempre vai ser tudo do jeito que você quer, do jeito que você imagina, mas errar faz parte, como eu venho trazendo aqui. Então, assim, busquem sempre isso, inovar, busquem sempre estar trazendo ideias criativas para empresas, para resolver problemas, porque a gente já vem de uma constante mudança, né, no mundo que nós estamos, e o mercado está cada vez mais competitivo. Então, você ser criativo e inovador é você ser diferente, é você ter uma competitividade maior no seu mercado. Então, isso faz você ter sempre um campo aberto. Então, às vezes, você está na empresa, não dá para implantar ali, você tem aquela ideia e, posteriormente, você pode fazer até para você mesmo. Então, assim, é algo muito maior, né? Então, fica aí para vocês tudo isso que a gente trabalhou durante esses slides. Tentei ser o mais objetiva possível, para que todo mundo entenda como é que isso é trabalhado, né? Sabemos que nada é do dia para a noite, mas que tudo é possível. Aqui eu trago os 5 nunca de Steve Jobs, né? Como a gente já falou dele anteriormente, e ele diz que é: o primeiro, nunca deixe de sonhar, porque nada acontece se nós não tivermos aqueles sonhos, né? A gente não ter esses objetivos, essas opções de crescimento. O segundo é: nunca se dê por vencido. Ou seja, nunca desista, nunca desista se a primeira vez não deu certo, se a segunda também não. Então, assim, se você acredita na sua ideia e você acha realmente que aquilo pode dar certo, então você não pode se dar por vencido. Você tem que arriscar, tentar, trabalhar, até que aquilo possa ser efetivamente competitivo, né, ao mercado, e que você tenha a sua ideia toda pronta, que possa ser inserida. O terceiro é: nunca se mantenha imóvel, ou seja, esteja sempre em movimento, nunca fique parado, nunca pare num tempo. Muitas vezes as pessoas se assustam o como o tempo está passando rápido, o como as inovações estão chegando e nos bombardeando. Há alguns anos atrás, a internet não tinha essa força que tem hoje. Hoje, para você pedir a sua comida, você pede em casa, para você comprar uma roupa, até mercado, farmácia, tudo hoje você tem dentro da sua casa. Simplesmente por um aplicativo de celular, você consegue resolver basicamente toda a sua vida. Fora que até questões de banco, você consegue fazer tudo pelo celular. Então, assim, há alguns anos atrás, jamais as pessoas poderiam imaginar isso, né? Então, é você estar sempre na rua, sempre procurando, sempre buscando, estudando. Hoje as pessoas têm uma grande trava para buscar, para
pesquisar sobre o mercado. Então, isso é muito importante. Então, a terceira lição de Steve Jobs é nunca se mantenha imóvel, para você nunca ficar parado. O quarto, nunca se apegue ao passado, que foi justamente o que eu estava falando referente ao terceiro. Nunca se apegue só àquilo que, porque no meu tempo era assim. Gente, as coisas estão mudando. Então, a gente precisa se adaptar a essas mudanças. Precisamos estar aptos a essas mudanças, tanto sociais como em relação ao âmbito profissional. A sociedade hoje, ela tem uma diversidade que todas as pessoas têm o seu jeito, então você tem que saber lidar com isso também. Aí a quinta e última tem, nunca finja ser quem você não é. Quando você finge ser quem você não é, uma hora, como é popularmente dito, né, a máscara cai. Então você vai estar sustentando algo que não condiz com quem você é. Então os 5 nunca de Steve Jobs, ele traz essa lição para uma grande pessoa, né, um marco histórico que é Steve Jobs, ele vem trazer isso para gente, para que você leve isso para a sua vida. Os 5 nunca que nós devemos ter na nossa vida também, seguindo o que ele tem nos dito, né? Aqui nós vamos encerrando. Eu digo obrigada a vocês, né, por tudo que foi construído durante esse tempo. Espero ter ajudado. E assim, eu só desejo que isso seja só uma sementinha e que vocês sejam extremamente criativos e inovadores, tanto no âmbito pessoal como profissional. E como mostra aqui a imagem, né, que vocês explodam, que vocês saiam da caixinha e que vocês tenham êxito naquilo que vocês tanto buscam.